Preste atenção. Sempre que uma palavra-chave aparecer durante a aula, você irá escutar este som. A palavra ficará no ar por 15 segundos. Caso você não consiga anotar a palavra-chave, não se preocupe. Pare a reprodução do vídeo e retroceda para anotar. Faça isso quantas vezes precisar, seja para anotar a palavra-chave ou para assistir novamente qualquer trecho das aulas. Ao final desta aula, você deverá ser capaz de responder a seguinte questão. Assinale a única alternativa correta de acordo com a aula Convergência ao Centro. Queridos e amados divulgadores do nosso querido Brasil, muito obrigado, muito obrigado. É com muita alegria estamos aqui hoje junto para podermos estudar a respeito do tema Convergência ao Centro. Mas antes, quero manifestar profunda gratidão pela dedicação incansável e valiosa de todos os senhores para o movimento de iluminação da humanidade, o movimento internacional de paz, pela fé da Seichonoye, ajudando nos trabalhos das associações locais, das regionais, convidando os participantes para as reuniões semanais das ALs, nas conferências, nos seminários academias, enfim. É um trabalho maravilhoso que, graças a todos os senhores, o movimento da Seichonoye tem desenvolvido maravilhosamente aqui no Brasil. Muito obrigado. Vamos, então, estudar sobre convergência ao centro. Quando fala convergência ao centro, as pessoas logo já pensam no livro O que deve fazer, o dedicado à iluminação. E exatamente esse é o livro através do qual nós vamos começar o estudo de hoje. Na página 27, o professor escreve o seguinte: a vida toma rumos completamente diferentes dependendo de se considerar o ser humano como um corpo carnal ou como um ser espiritual e divino. É uma coisa muito importante. O fato de uma pessoa não ter conhecimento de que a sua existência é uma existência espiritual faz com que a pessoa se apegue à matéria, faz com que a pessoa pense que ser feliz é acumular bens materiais. E ela se torna infeliz quando esses bens materiais diminuem. Então, o professor escreve, explicando sobre essa frase, ele escreve o seguinte na página 26. Se partíssemos da premissa de que o homem é um mero corpo material, que sente prazer ou desprazer, que sofre, que se angustia, que se alegra, chegaríamos à conclusão de que o direito básico do homem consiste em buscar apenas a satisfação sensorial, entregando-se aos prazeres carnais até se fartar, pois essa seria a natureza original do ser humano. Então, fatalmente, o ser humano sofre. Por quê? Se o ser humano é, na sua essência, corpo carnal, e o objetivo da vida seria aumentar os bens materiais, então, quando começa a perder os bens materiais, a pessoa começa a sofrer. Quando perde as coisas, perde as pessoas, não tem condições de desfrutar de uma vida mais prazerosa, que está embasado naquilo que o professor escreve aqui, a satisfação sensorial, a pessoa começa a sofrer, né? Por isso, a importância de compreender o que é verdadeiramente o ser humano. E daí, então, na página 29, o professor assim nos escreve. Ultimamente têm ocorrido muitos distúrbios sociais, porque o homem perdeu a noção de sua verdadeira identidade. Tá? Acontecem vários distúrbios sociais, como o que está acontecendo agora, essa greve dos caminhoneiros, e várias pessoas mal intencionadas que se infiltram no meio dessas greves para tirar proveito para si ou para a sua comunidade. Tudo isso ocorre porque o homem perdeu a noção de sua verdadeira identidade.
Uma pessoa que não tem consciência do que ele é verdadeiramente e para que ele veio a esse mundo, ela acha que quanto mais obtiver vantagens para ele, ele vai ser mais feliz. E quanto mais pessoas prejudicar, mais ele estará podendo desfrutar do privilégio. Então o professor escreve assim: qualquer pessoa que pensa, isso na página 28, qualquer pessoa que pensa, eu sou a manifestação de Deus aqui na Terra, enfim, uma pessoa que tem consciência de que a sua origem é divina, passa a proceder com a máxima dignidade e jamais pratica atos de desrespeito à vida, como assassinar um motorista no intuito de roubar-lhe dinheiro para satisfazer os desejos da carne. Enfim, uma pessoa que tem consciência sobre a sua natureza divina, consciência da sua essência divina, ela se torna incapaz de causar prejuízo, causar infelicidade ao outro, porque tem a consciência de que ele é filho de Deus, mas tem a consciência também de que assim como ele é filho de Deus, todas as demais pessoas também o são, e tem o mesmo Pai como seu Pai espiritual, que é Deus. Portanto, torna-se incapaz, então, de praticar o mal. Em oposição a isso, quem considera o ser humano como um mero corpo carnal poderá pensar: esse motorista é um simples aglomerado de matéria que se movimenta automaticamente. A ação mental dele nada mais é que um efeito da fusão material que se dá em determinadas condições. Daí a importância do movimento da Seichonoye. Daí, e exatamente para que a humanidade compreendesse a sua verdadeira razão de existência aqui na face da Terra, então é que surgiu a Seichonoye. Por isso que coloco aqui. Qual é o principal objetivo de fundação da Seichonoye, que está na página 22 desse nosso mesmo livro? Para que a Seichonoye surgiu? Com que objetivo primordial? E como está aqui, com o objetivo de iluminar a humanidade, revelando a todas as pessoas a verdadeira identidade do ser humano, que é a de Filho de Deus. Tá? Então, quando falamos ou conversamos e estudamos sobre a convergência ao centro, nós estamos estudando convergir para o nosso centro, convergir para o conhecimento daquilo que nós somos verdadeiramente, é conhecer a identidade verdadeira do ser humano, que é de Filho de Deus. Então, para dar ciência a essa verdade universal de que todos são filhos de Deus maravilhosos, é que surgiu a Seichonoye. Então, é muito importante, quando nós estivermos na rua divulgando as revistas sagradas, ou convidando alguém para participar das reuniões semanais da associação local, ou convidando alguém para participar de um seminário que vai acontecer na regional, ou um seminário de treinamento espiritual que vai acontecer na Academia de Treinamento Espiritual, o nosso objetivo de estar engajado em todas essas atividades é fazer com que todas essas pessoas a quem eu levo a Seichonoye possam despertar para a sua essência divina. Né? Quando nós vamos com esse desejo profundo de levar essa verdade, com certeza as pessoas vão abrir os seus corações para poder aceitar aquilo que nós vamos levar. Então, quando vamos levar uma revista, eu não estou simplesmente divulgando a revista, eu estou levando a verdade de que o homem é filho de Deus, fazendo com que a pessoa converja para o seu centro, que é Deus. Então, essa é a coisa importante que nós devemos, então, ter como consequência, como consciência de um divulgador e de um dirigente da Seichonoye. Aí, prosseguindo no livro A Filosofia da Verdade que Gera Milagres, o professor Masaharu Taniguchi, na página 55 desse nosso livro, ele nos traz a oração do Pai Nosso, onde lá está: venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Aqui o professor, continuando, ele explica: céu, neste caso, não é o firmamento que está acima de nós, onde flutuam as nuvens, é o mundo da imagem verdadeira, é o mundo de Deus.
né? Então, esses céus é o reino de Deus, a qual sempre Jesus Cristo se referiu, né? E a terra, ela não significa o chão onde nós pisamos, mas sim um mundo fenomênico visível aos nossos olhos físicos. Então, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, tem um significado de orar para que se realize aqui na terra o reino de Deus, exatamente como ele é no mundo da imagem verdadeira. Então, no Pai Nosso está a essência do ensinamento da Seichonoe, que nos faz conhecer que a essência é a imagem verdadeira, é o reino dos céus, né? E que quando nós aprendemos a imagem verdadeira, quando nós conscientizamos a imagem verdadeira, o mundo fenomênico vai ser tal qual a fé que nós temos em relação à nossa imagem verdadeira. Por isso é que está o reino dos céus é caracterizado pelo fato de ter no centro unicamente Deus. Unicamente Deus, e não tem mais ninguém. Portanto, quando nós temos a conscientização disso, qualquer problema que estivermos enfrentando na nossa vida, se nós sabemos que a essência do mundo de Deus e que está projetando neste mundo fenomênico é Deus, basta nós volvermos-nos para Deus. Basta volvermos para Deus, né? E quando nós volvemos para Deus, estamos convergindo ao centro de onde tudo foi criado, tá? E quando nós volvemos a Deus, nós obtemos a paz de espírito com a conscientização de que Deus nos provê de tudo. Deus nos abençoa, Deus nos protege, sempre, sempre, sempre. Então, tudo que Deus criou, conforme está aqui, um mundo onde tudo converge para o centro, eis a característica do reino de Deus, e que está também na apostila, né? Existe no átomo o núcleo atômico e os elétrons giram ao seu redor. É no núcleo atômico que estão os prótons e nêutrons, que são de carga positiva, em torno do qual estão circulando os elétrons, que são de carga negativa. Então, aqui o professor ainda explica, se esse núcleo ou centro for destruído, ocorre a desintegração do átomo, pois desintegrando seu núcleo atômico, o átomo em si se desintegra e desaparece, fazendo-nos compreender então que em tudo no universo existe um centro. E esse centro é aquele que faz com que tudo ao seu redor exista de forma ordenada e organizada. E quando esse núcleo ele desaparece, ou quando ele é destruído, então desintegra tudo. Tudo que está ao seu redor não tem condições de subsistir. Em tudo que existe, o centro deve ser preservado com cuidado. Então o mestre cita o exemplo do átomo como sendo o microcosmo. Aí o macrocosmo, o professor cita então aqui o sistema solar. A convergência para o centro que ocorre no mundo da imagem verdadeira, no céu onde impera a vontade divina, manifesta-se também no sistema solar, no qual o centro é o Sol. E em torno dele giram todos os planetas, e todos sabemos que o Sol é de carga positiva, e todos os planetas são de carga negativa. Se o Sol sair voando para outro local ou desintegrar-se, a Terra e os demais planetas que giram ao seu redor não poderão continuar existindo. Então, por esses dois exemplos, nós voltamos àquela nossa a explicação anterior, então, que o professor Masaru estava dizendo, então, né? Convergir para o centro é convergir para Deus. Quando a nossa mente, quando a nossa fé estiver sempre embasada na fé em Deus, nós estamos alinhados com o centro. E por isso, então, a nossa vida fenomênica também vai estar alinhada de forma ordenada. Mas quando a nossa mente estiver desalinhada do nosso centro e estiver voltada para a matéria, então a nossa vida vai se desregrar porque nós saímos da convergência para o centro, através de onde tudo estaria de forma ordenada. Então,
trazemos aqui outro exemplo, que é a Sociedade das Abelhas. Todos nós sabemos que na Sociedade das Abelhas existe o centro, que é a abelha rainha, que não é que ela vá coordenar e ensinar todas as operárias a trabalharem, mas a simples presença dela vibra de tal forma que todas as abelhas operárias, elas trabalhem de uma forma organizada e ordenada, de uma forma maravilhosa. Por quê? Justamente na Sociedade das Abelhas está presente e refletida a convergência ao centro do mundo da imagem verdadeira, né? Então, o que nós sabemos é que quando, por exemplo, a rainha ela deixa de existir aí, as abelhas operárias, elas não sabem como trabalhar, ficam totalmente desorientadas, atrapalhadas e não sabem trabalhar, justamente porque o centro saiu de lá. Outro exemplo, então, que o professor nos explica, agora do livro do Imagem Verdadeira e Fenômeno, na página 129, o professor Masaru Taniguchi cita o exemplo da flor de lótus. Aqui ele explica, então, que está na página 129. A ideia de que a totalidade das coisas nasceu do centro está simbolizada nesta forma da flor de lótus. As partes chamadas pétalas não combinaram primeiro entre si para dar origem à flor de lótus. As pétalas surgiram e se desenvolveram a partir do centro. As pétalas que são partes não foram se juntando no centro, foi do centro que elas surgiram e cresceram. Este mundo de convergência ao centro é o mundo planejado por Deus, né? Os senhores receberam a missão de erguer na superfície terrestre essa bela estrutura do mundo da imagem verdadeira, da flor de lótus dourada, idealizada por Deus. Então, conforme está escrito aqui, as pétalas que são partes não foram se juntando no centro, foi do centro que elas surgiram e cresceram. Todos nós recebemos a vida do centro que é Deus. E daí é que todas as existências passaram a existir. Então, Deus que é a origem e nós somos a criatura, né? Quando a criatura converge para o centro, então tudo começa a se alinhar de forma ordenada, equilibrada e organizada, né? Aí a importância de nós compreendermos o que vem a ser a convergência ao centro. E o professor Masaru Taniguchi, ele cita outro exemplo aqui de Sakyamuni e o discípulo Kasho Sonja, que está na página 121 desse nosso mesmo livro, Imagem Verdadeira e Fenômeno. Aqui o professor Masaru Taniguchi conta uma história que está na Sutra do Lótus, no Momonkan, em que conta a história em que Sakyamuni, para poder escolher o seu sucessor entre os seus discípulos, ele trouxe uma flor de lótus. E diante dos seus discípulos, ele simplesmente, na sua mão, ele girou a flor de lótus, né? E depois, aqui consta, depois ele levantou as sobrancelhas e piscou os olhos como se dissesse, vocês entenderam? Né? Levantou, como se estivesse perguntando, não falou. Vocês entenderam? Tá? O que ele quis perguntar? Vocês entenderam o que é a essência do budismo? Vocês entenderam o que é o despertar espiritual? Aí diz que todos os presentes, os alunos não, os discípulos que estavam lá, ficaram todos meio atônitos, perdidos, pensando o que o mestre está querendo ensinar para nós. E somente um dos discípulos, que chamava Kasho Sonja, que era um dos 10 grandes discípulos de Buda, é que, vendo o mestre fazer isso, ele sorriu, né? Sorriu e fez como se estivesse dizendo, eu entendi. E no momento em que ele sorriu, Sakyamuni disse para ele, eu entrego para ti a sucessão do budismo, né? E quer dizer, ele foi escolhido como sucessor de Sakyamuni.
O que isso significa? O que significa o fato de ele ter sorrido? Significa que ele compreendeu qual é a essência do budismo, né? Através do sorriso dele, ele fez entender isso. Aí, Anand, que era considerado um dos discípulos mais inteligentes, porque ele sabia de cor e salteado todas as palestras que Sakyamuni tinha dado, ele sabia de cor e salteado toda a sutra do Lótus que ele veio estudando durante vários anos, ele tinha certeza que seria ele o escolhido. E não se conformando porque não foi escolhido, ele foi perguntar para Kasho Sondja, qual é então a essência do budismo? Qual é o despertar espiritual? O que é o despertar espiritual para o budismo? Anand ficou esperando a resposta. E nisso, Kasho Sondja chamou o nome de Anand, com uma voz bem alta, Anand! E Kasho, de repente, quando viu que Anand, quando viu que o Kasho, ele se aprumou para chamar o nome dele, ele também sentou bonitinho, levantou aqui o colarinho e respondeu com voz alta, sim, com bastante docilidade. E nesse momento, Kasho, ele disse, eu passo para ti, eu entrego para ti a essência do budismo. Ele tinha recebido de Sakyamuni, mas ele cedeu para Anand. E o professor Masaru Taniguchi explica então, por que foi passado para Anand? Por que um simples sim fez com que ele fosse escolhido como o sucessor de Sakyamuni? Então, o professor Masaru Taniguchi explica o seguinte, que o sim significa convergir a Deus, convergir ao centro, convergir à imagem verdadeira, convergir à essência da nossa vida, que é Deus. E essa docilidade de responder sim significa convergir ao centro, que significa o verdadeiro despertar espiritual. Né? E como ele respondeu com docilidade, ele foi então o escolhido para ser o sucessor de Sakyamuni. Então o que nós compreendemos é que convergência ao centro, convergir a Deus, significa fazer da vontade de Deus a nossa vontade. Significa docilmente, ter docilidade para compreender e ter fé que Deus está presente a todo momento em nossa vida, por isso nós não precisamos ficar descabelados, preocupados, porque nós sabemos que o comando, o Deus está no controle de toda a nossa vida, de tudo que não existe no céu e na terra. Por isso basta que nós estejamos com docilidade, aceitando que tudo Deus vai conduzir da melhor forma possível. Esse espírito de docilidade que significa verdadeiramente converger ao centro. Então, é o que nós aprendemos. Esse livro Imagem Verdadeira e Fenômeno é um livro fantástico que nos faz compreender verdadeiramente o que vem a ser a imagem verdadeira, né? E a distinção entre imagem verdadeira e fenômeno, muito bem explicado através do ensinamento do professor Masaharu Taniguchi. E daí então, voltando aqui para o livro que deve fazer o dedicado à iluminação, o professor nos explica sobre o centro do movimento, do nosso movimento de iluminação da humanidade. Ele escreve aqui, o movimento de iluminação da humanidade não tem como centro a vontade humana. O centro é a vontade de Deus. Sempre é a vontade de Deus. Por isso, quem está no comando da Seichonoe não são as pessoas, é a vontade de Deus. Por isso, sempre que iniciamos uma atividade da Seichonoe, uma reunião da Seichonoe, começamos com a oração. Para quê? Para que todos nós saibamos que quem está no comando e na direção daquela atividade é Deus. Por isso que o professor aqui nos escreve, em hipótese alguma deve-se fazer de uma pessoa o centro do movimento, por mais competente que ela seja, por mais anos de dedicação ao movimento que tenha, por melhores que sejam as experiências obtidas na qualidade de orientadora. Se isso for feito, será impossível desenvolver o movimento além do nível dos conhecimentos dessa pessoa. E se eles estiverem distorcidos, o movimento será distorcido. E realmente, o homem, enquanto corpo carnal, ele tem sua capacidade limitada, tá?
e realmente o seu conhecimento está dentro daquilo que ele estudou. Mas nós devemos saber que o centro do nosso movimento é Deus, conforme está aqui no trinômio. Deus da Seichonoye se revela através do Supremo Presidente e Vice-Supremo Presidente em forma de ensinamento. Este é o trinômio que faz com que o centro imutável do movimento de iluminação da humanidade seja sempre respeitado, né? Por isso, a verdade nunca vai ser desvirtuada, justamente porque o movimento de iluminação da humanidade tem como centro a vontade de Deus, né? Isso é o que está explicado, então. E, finalmente, nós vamos ver sobre a convergência ao centro e a vida familiar, conforme está aí na nossa apostila, né? O centro do lar consiste nos antepassados. Isso está na alegria de orar pelos antepassados. Quando fala o centro do lar consiste nos antepassados, tem gente que fala, ué, o centro do lar não é o marido, não é o pai? No âmbito mais amplo, são os antepassados. Mas no cotidiano, no lar, o centro é sempre, então, representado pelo pai e pelo marido, conforme está aqui. Num lar também existe um centro que é o pai ou marido. Sendo ele o centro, os demais membros da família devem viver de acordo com as diretrizes traçadas por ele. Se os membros da família não seguem o comando do elemento central, esse é um lar doentio. E na parte final desse trecho, um lar em situação similar acabaria fatalmente em estado caótico e se arruinaria. Justamente porque, conforme nós mostramos em vários exemplos, como da abelha, quando é retirado o centro, tudo que está ao seu redor perde a organização, perde a ordenação, justamente porque é a partir do centro que tudo começa. Então, é para o centro que todos nós devemos converger. Então, nós podemos ver sobre a importância de nosso movimento. No nosso movimento, nós temos a consciência verdadeira do que vem a ser a convergência ao centro. Converger ao centro significa converger a Deus do nosso interior. Converger a Deus do nosso interior significa ter a firme convicção de que todos nós, sem exceção, somos filhos de Deus perfeitos e maravilhosos. E esse é o objetivo pelo qual nós estudamos tanto os ensinamentos da Seichonoye, e esse é o objetivo pela qual todos nós trabalhamos para o movimento de iluminação da humanidade e o movimento internacional de paz pela fé. Chegamos ao final de nosso estudo. Agradeço profundamente a atenção de todos e, mais uma vez, agradecemos pelo trabalho maravilhoso que, com muita alegria, os senhores desenvolvem nas suas associações locais, na sua regional. Muito obrigado, bastante saúde, muita paz, muita harmonia e bastante prosperidade. Muito obrigada.